Agora, nesse tópico 7, nós vamos estudar o efeito da deslocalização de elétrons sobre o pKa de uma substância. Então, primeiro nós vamos responder por que um ácido carboxílico ele é um ácido mais forte do que um álcool. Então, o pKa aqui do ácido acético é 4,76, enquanto o pKa do etanol é de 15,9. Quanto menor o valor do pKa, mais ácido é a substância. Isso tem a ver com a base conjugada. Quando o ácido acético perde um H+, ele gera esse íon acetato, que é um íon carboxilato. Enquanto o etanol perde o H+, ele produz esse íon chamado de etóxido, que é um íon alcóxido. Esse íon carboxilato ele é mais estável do que o íon alcóxido. Então, isso faz com que o ácido carboxílico seja mais forte do que o etanol. Então, o ácido carboxílico é um ácido mais forte porque a sua base conjugada ela é mais estável. Então, a base conjugada do ácido carboxílico ela é mais estável do que a base conjugada do etanol. Isso explica porque o ácido carboxílico ele é mais ácido do que o etanol. O que justifica a base conjugada do ácido carboxílico, então, ser mais estável? A diferença da estabilidade é atribuída a dois fatores. Primeiro, que a retirada de elétrons aumenta a estabilidade do ânion. Essa retirada de elétrons no íon carboxilato ela é feita pela carbonila, pelo C-O. O C-O ele é um grupo retirador de elétrons. Então, se ele é um grupo retirador de elétrons, ele diminui a densidade eletrônica sobre esse oxigênio, o que aumenta a estabilidade do íon carboxilato. Isso não existe aqui no íon alcóxido, que é a base conjugada do etanol. Bom, e segundo, é que a maior energia de ressonância do ânion comparada com seu ácido conjugado. Bom, vamos explicar isso, que isso acontece, energia de ressonância com o íon carboxilato. Não tem ressonância aqui com o íon alcóxido, que é a base conjugada do etanol. Certo? Então, nós vamos explicar agora por que vai existir uma maior energia de ressonância do ânion, que é o íon carboxilato, em relação ao seu ácido conjugado. Nós já explicamos isso em outra aula, mas nós vamos retomar isso aqui. Retirada de elétrons pelo oxigênio duplamente ligado diminui então a densidade eletrônica do oxigênio carregado negativamente, estabilizando assim a base conjugada, que é o carboxilato. Olha o que acontece. O ácido carboxílico ele tem esse contribuinte de ressonância, como nós já explicamos em aulas anteriores. Esse contribuinte de ressonância ele não é muito estável porque ele tem cargas separadas. Então, a energia de ressonância no ácido carboxílico ela é menor. Quando esse ácido carboxílico perde o H+, ele forma essa base conjugada, que é o íon carboxilato. Esse íon carboxilato ele pode ser estabilizado por ressonância. E aí, o que você tem é esse efeito retirador de elétrons dessa ligação dupla. Por quê? Esse par de elétrons da ligação π vem para esse oxigênio, enquanto essa carga negativa vem para cá formar a dupla. Então, essa deslocalização de elétrons ajuda a estabilizar a base conjugada, tá certo? Que é o íon carboxilato. E como ele tem dois contribuintes de ressonância relativamente estáveis, a energia de ressonância da base conjugada, que é o íon carboxilato, ela é maior do que a energia de ressonância do ácido carboxílico, porque aqui os dois contribuintes de ressonância não têm a mesma estabilidade relativa. Então, a perda de um próton do ácido carboxílico ela é acompanhada por um aumento na energia de ressonância, já que gera uma base conjugada que vai ser estabilizada por ressonância e os dois contribuintes de ressonância são relativamente estáveis, por isso a energia de ressonância aqui ela é maior. Então, a estabilização da base conjugada do ácido carboxílico ela é aumentada pela ressonância, o que você pode analisar nesse gráfico. Então, comparativamente com o álcool. O ácido carboxílico ele é mais estável do que um álcool, porque no ácido carboxílico existe ressonância e no álcool não. Mas existe uma pequena diferença de energia aqui. Quando esse ácido ou o álcool vai perder o H+, você tem então essa energia de ativação para o ácido carboxílico e essa energia de ativação
para o álcool. Então aqui já houve uma diferença maior na energia de ativação, favorecendo a perda do H+, do ácido carboxílico, em relação ao álcool, que tem maior energia de ativação. Quando vai gerar a base conjugada, um álcool gera um íon alcóxido, que é considerada até uma base forte, já que ela não é estabilizada por ressonância. Já quando um ácido carboxílico vai gerar sua base conjugada, ele gera um íon carboxilato, que, como nós vimos no slide anterior, ele pode ser estabilizado por ressonância, com contribuinte de ressonância relativamente estável, o que gera um aumento na energia de ressonância. Então, há uma maior diferença nas bases conjugadas de um ácido carboxílico do que em relação à base conjugada de um álcool, porque o íon carboxilato, que é a base conjugada de um ácido carboxílico, ele apresenta uma maior energia de ressonância por apresentar dois contribuintes de ressonância relativamente estáveis. Então isso justifica por que o ácido carboxílico ele é um ácido mais forte do que um álcool, que foi a pergunta feita no início dessa aula. Bom, a perda de um próton por um álcool, ela não é acompanhada por aumento na energia de ressonância, já que o etanol, quando perde o H+, ele forma aí esse íon etóxico, que é um íon alcóxico, que inclusive é uma base forte, já que essa base conjugada não pode ser estabilizada por ressonância. Os mesmos fatores de retirada de elétrons e ressonância, eles também podem influenciar na maior acidez de um fenol quando comparado com um álcool. Então o fenol ele tem um pKa igual a 10, né? Nos compostos orgânicos, o ácido carboxílico é o composto orgânico mais ácido que tem. E também é um ácido fraco, porque o pK está próximo de 5. Já um fenol seria uma outra função orgânica que também pode apresentar características ácidas, mas menos ácido do que o ácido carboxílico. pK é igual a 10. Comparativamente com o ciclohexanol, só para apresentar a estrutura parecida, o pK do ciclohexanol é 16, que é próximo, né, que aqui é 15,9, que é semelhante ao pK do etanol. Então, os álcoois eles têm pK próximo a 16, enquanto o fenol tem um pK igual a 10. Por que um fenol ele é mais ácido do que o ciclohexanol? Novamente, porque a base conjugada do fenol ela é mais estável. Então, nós vamos mostrar isso aqui agora. Fatores para a acidez do fenol que tem a ver com a estabilização por ressonância. A energia de ressonância do íon fenolato ela é maior, porque os três contribuintes de ressonância do fenol têm cargas separadas. Então vamos analisar isso aqui. A molécula de fenol ela pode ser estabilizada por ressonância, né? Esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse par de elétrons, essa ligação π vem para cá, você tem cargas separadas, então você gera esse contribuinte de ressonância, esse par de elétrons vem para cá, forma uma dupla aqui, enquanto esse par de elétrons vem para cá, virar uma carga negativa aqui, então você tem esse outro contribuinte de ressonância, e assim essa carga negativa pode se deslocalizar aqui no fenol. Esses três contribuintes de ressonância do fenol aqui do meio, eles não têm a mesma estabilidade do que os da extremidade, porque aqui o anel aromático foi desfeito. E quando o anel aromático é desfeito, a estabilidade relativa do contribuinte de ressonância ela diminui. Então esses dois contribuintes de ressonância da ponta, eles são mais estáveis. Além do que também, esses três contribuintes de ressonância aqui do meio, eles têm cargas separadas. Essas cargas separadas diminuem a estabilidade do contribuinte de ressonância. Mas quando o fenol perde o H+, ele libera o H+, ele se transforma no íon fenolato. Esse íon fenolato, ele também pode entrar em ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, para formar essa dupla, enquanto esse par de elétrons vem para cá. Então gera esse contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, gerando esse contribuinte de ressonância, e essas cargas vão se movimentando aqui, gerando esses 5 contribuintes de ressonância. Esses contribuintes de ressonância, de novo, no meio aqui, eles são menos estáveis do que esse da ponta, porque aqui também o anel aromático ele foi desfeito. Mas comparativamente com o fenol aqui em cima, esses contribuintes de ressonância aqui, eles são mais estáveis do que comparados aqui em cima. Bom, aqui você vai ter, além do anel aromático ter sido desfeito, você tem cargas separadas.
Aqui embaixo não, apenas o anel aromático foi desfeito. Aqui você não tem cargas separadas, indicando que esses contribuintes de ressonância aqui do meio, eles são mais estáveis comparativamente com esses contribuintes de ressonância do fenol. Portanto, quando o fenol perde H+, ele gera uma base conjugada mais estável, porque você vai ter uma maior energia de ressonância dos íons fenolatos, que são a base conjugada do fenol, do que a energia de ressonância que existe nos fenóis aqui, nos contribuintes de ressonância do fenol mostrado aqui em cima. Então, a retirada de elétrons do oxigênio do íon fenolato, ela não é tão grande quanto o íon carboxilato, ou seja, a base conjugada, que é o íon fenolato, gerado pelo fenol, ela não é tão estável quanto a base conjugada, que é o íon carboxilato, que é gerado lá quando um ácido carboxílico perde um próton, tá certo? Então lá, o íon carboxilato gera uma base conjugada mais estável do que o íon fenolato, que aqui está representado. Por isso que o ácido carboxílico é um ácido mais forte do que o fenol, porque a base conjugada do ácido carboxílico é mais estável do que a base conjugada do fenol. Então, os mesmos dois fatores que nós explicamos ali para o fenol e o fenolato podem explicar por que a anilina protonada ela é um ácido mais forte do que a ciclohexylamina protonada. Então, nós temos a comparação aqui da amina protonada, então ela tem um pK de 4,6, né? Uma amina não protonada, geralmente ela tem um pK de 30 quando ela não é aromática, e ela pode apresentar um pK mais próximo de um ácido carboxílico, caso ela seja aromática e esteja protonada, como é o caso da anilina. Já uma outra amina, que não é aromática e que está protonada, o pK dela é em torno de 11,2. Se você não tivesse essa amina protonada, se aqui fosse um NH2, o pK seria em torno de 35, tá bom? Então, por que a anilina protonada ela é um ácido mais forte do que essa ciclohexylamina protonada? A explicação é semelhante ao que nós vimos com o caso do fenol comparado com o álcool. Então, fatores para a acidez da anilina protonada é a estabilização por ressonância. Olha, quando você tem a anilina protonada aqui, a única ressonância que pode ocorrer é essa aqui, que existe no anel aromático. Esse par de elétrons vem para cá, para cá, para cá, gerando esse aqui, esse contribuinte de ressonância. Porque aqui não tem par de elétrons sobrando, né? Então não dá para vir aqui para o anel aromático. Então você só tem esses dois contribuintes de ressonância. Quando essa anilina protonada perde H+, você produz então a molécula de anilina. A anilina é a base conjugada da anilina protonada. Então agora existe um par de elétrons não ligante aqui. Esse par de elétrons pode vir para cá, formar essa dupla, gerando uma carga positiva no nitrogênio, enquanto esse par de elétrons vem para cá, gerando uma carga negativa. E aí esse par de elétrons podem se deslocalizar aqui neste anel aromático e formar esses 5 contribuintes de ressonância. Novamente, esses contribuintes de ressonância que estão aqui no meio, eles não contribuem igualmente para o híbrido de ressonância, porque eles são menos estáveis. Além de ter cargas separadas, o anel aromático foi desfeito. Então, esses contribuintes de ressonância da ponta, eles contribuem mais para o híbrido de ressonância. Mas, independente disso, a base conjugada ela vai ter um maior número de contribuintes de ressonância, o que vai fazer com que a energia de ressonância da base conjugada vai ser maior do que a energia de ressonância da minha anilina protonada. Então isso explica por que a minha anilina protonada ela vai ser um ácido mais forte do que a ciclohexylamina protonada, porque a base conjugada da minha anilina protonada vai ser estabilizada por ressonância. E caso você tenha a ciclohexylamina protonada, quando ela perde o próton, ela forma simplesmente essa ciclohexylamina aqui, que não é estabilizada por ressonância, portanto, ela seria uma base conjugada menos estável do que a anilina mostrada
no slide anterior. Então essa tabela 7.1 mostra apenas valores aproximados de pKa para você fazer uma comparação entre os compostos orgânicos. Então nós mostramos nesta aula que o ácido carboxílico tem um pKa próximo a 5, assim como a anilina protonada também tem um pKa próximo a 5. Quando você tem uma amina protonada, que não é a anilina, é um grupo alquilo aqui, pode ser cadeia fechada igual está aqui, ou pode ser um CH3, por exemplo, esse pKa está próximo de 10, assim como o pKa do fenol é igual a 10. O pKa de um álcool está próximo de 15, em alguns casos nós mostramos exemplo de 15,9, 16, assim como o pKa da água também está próximo de 15. Agora, se você tiver um álcool que foi protonado, você adiciona um ácido de um álcool, vai protonar o oxigênio, esse pKa ele fica negativo, como nós já explicamos isso lá no capítulo 1. Assim como se você tiver um ácido carboxílico que você adicionou um ácido nele, ele foi protonado, esse pKa aqui pode ser igual a menos 6, por exemplo. Esse de cima seria menos 2,4, por exemplo, 2,5. E aqui você tem o símbolo de um ácido forte que a gente representa na química inorgânica. Então, pKa menor do que 0, você gera ácidos fortes. Então, um álcool protonado é um ácido forte, assim como um ácido carboxílico também é um ácido forte, é protonado, ele vai ser um ácido forte, portanto, pKa menor do que 0. Então, essa tabela aqui não é para você decorar, memorizar, nada disso, é só para você ter uma ideia dos valores de pKa, para você conseguir entender quem é um ácido mais forte e quem é um ácido mais fraco na comparação. Mas o importante aqui é que você responda à força do ácido sempre comparando com a estabilidade da base conjugada. Então, ácidos mais fortes vão ter bases conjugadas mais estáveis. E essa estabilidade pode vir acompanhada de um aumento da energia de ressonância, caso a base conjugada consiga ser estabilizada por ressonância. Certo? Então, terminamos esse capítulo aqui e até o estudo do próximo capítulo.